Já estamos ao vivo, Caio. Tá bom. Você vai mandar para mim esse link para eu Estou compartilhar? mandando já. Tá. Eu estou compartilhando com as professoras e com as diretoras. Uhum. E aí eu mando para você. Recebeu, Caio, o link? Sim, recebi. Já estou compartilhando já. Agora eu vou sair do Facebook para não dar retorno. Eu também. Boa noite, meninas e meninos. Sejam bem-vindos. Nós já temos algumas pessoas online. Eu só estou fechando o meu Zap e o meu Face para não dar eco. Eu fico no celular, Caio, porque às vezes acontece alguma mensagem que eu perco, e então eu tenho uma professora que me auxilia, então ela me ajuda a acompanhar os Tudo comentários, bem. porque nós não temos TI. Então eu sou a TI, eu sou a Assessora, faz tudo. organizadora, eu sou a minha assessora, tudo. Tudo E bem. então eu fico, de vez em quando você vai me ver olhando, é Sem porque eu, problema. às vezes, eu estou acompanhando alguma mensagem aqui Eu sei como no, funciona isso. no Zap, né? Boa noite. Tem várias professoras que já chegaram. Caio, nós estamos ao vivo no Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Lins, Estado de São Paulo. Nós temos algumas pessoas assistindo o nosso webinário em outros estados também. Tem algumas moças, professoras do Paraná, que começaram a acompanhar o meu webinário, porque a gente nem se conhecia, mas elas se interessaram pela temática. Também tem alguns colegas, né, da literatura que gostam de acompanhar, principalmente porque neste momento todos os olhos estão virados para a educação. Uhum. Você que é da imprensa, publicitário, né, já percebeu que a falta da escola está mexendo com as famílias. Sim. Então, todo mundo está interessado em saber o que está acontecendo na educação, como é que eles estão trabalhando. Então, seja muitíssimo bem-vindo nesse espaço educativo, tá? Eu vou apresentar você para as minhas meninas, para os meus meninos, para você falar um oi e a gente começar a conversar. Tudo bem. Caio Vinícius Sales Daniel. Tinha que ter escolhido uma foto, Caio, mas estava na casa da minha mãe. Caio Vinícius é formado em comunicação social e é bacharel em propaganda e publicidade e especialista em comunicação estratégica pela Unesp de Bauru. Atualmente mora na capital paulista
onde ele trabalha como assessor de imprensa do governo do estado de São Paulo, né, no setor da administração penitenciária. E a segunda atividade do Caio, ele é missionário cristão, líder de um grupo de jovens, muito ativo, né, no nosso município de origem, apesar do Caio morar em São Paulo e eu morar em Lins, Pirajuí é a nossa cidade do coração, então o Caio coordena os jovens e realiza trabalhos sociais anteriores ao período da pandemia, né? E que se enfatizaram agora, os grupos de jovens, inclusive online, né? Caio, seja muitíssimo bem-vindo, né? E ao nosso espaço comunicativo, para conversar sobre redes sociais, que eu sei que você adora e Sim. entende muito mais do que eu. E as nossas meninas têm muitas dificuldades nisso, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, professora Karina. Karina, o docinho, né, para outros, como era conhecida, como é conhecida ainda em Pirajuí. Eu fiquei muito feliz pelo convite, fico muito lisonjeado de poder falar com mestres e mestras, né? Hoje a gente perdeu um pouco disso, mas antigamente a gente respeitava muito professores, né? Enxergava eles como realmente autoridades na sala de aula, autoridades na nossa vida. A Karina me convidou para falar sobre rede social, comunicação de forma geral, mais focada em rede social, e também sobre um pouco de fé e espiritualidade nesses tempos de pandemia. Na verdade, ela perguntou qual tema eu queria falar sobre, né? E eu falei, olha, se você não se importar, eu queria falar um pouco dos dois, porque acho que é muito importante a gente... Um abraço para Caroline Pardo, que trabalhou comigo em Lins, quando eu morei em Lins, e está acompanhando aí com a gente, trabalhando comigo Sim, na Transbrasiliana, Caio, a BR. sim, Caio, eu não apresentei você de verdade, né? Caio é meu primo e é um orgulho, né? A nossa família, nós temos gente em todas as áreas, né, Caio? Sim, Né? todas as Mas áreas. em especial na comunicação. Sim, E nas humanas em geral. Nós não sim, temos ninguém de exatas. Nossa família é todo mundo de humanas. E o Caio morou em Lins, morou comigo lá na Kitnet Azul, sim, quando trabalhava na Transbrasiliana. sim, é isso mesmo. Foi um Foi uma período experiência muito positiva, muito bom, de muito crescimento. com certeza. E aí eu propus para o Caio conversar sobre redes sociais. E as redes sociais, para algumas das minhas professoras, Caio, é uma novidade. Uhum, A gente usava a rede social como unicamente lazer e entretenimento. E os grupos de WhatsApp eram ferramentas que eram do nosso interesse participar. Né? Então, eu tenho a minha coordenadora, eu tenho a minha supervisora, eu tenho a diretora da minha escola, mas esse vínculo com as famílias, ele nasceu da pandemia. Então, como nós vamos usar isso a nosso favor, né? Então, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, antes da gente começar a nossa conversa aqui, né, na verdade queria já mandar um abraço para todos que estão acompanhando de Pirajuí, o pessoal da minha igreja, os meus pastores que me abençoaram para falar sobre um tema muito importante que é a espiritualidade, né, a minha namorada, Raina, todo o pessoal da minha célula, o pessoal da minha igreja, Primeira Batista de Pirajuí e todos que estão acompanhando. A rede social hoje, Karina, ela é como aquela cachorrinha ou aquele cachorrinho que os nossos pais não gostavam no começo, e aí quando eles notaram, eles já estavam dentro de casa, sentados no sofá. Eu sei que você não gosta de cachorro, mas isso É aconteceu, isso. isso aconteceu na minha vida, né? Eu lembro que quando a gente pegou essa cachorra que a gente tem agora, a Nina, os meus pais, não, porque não vai pegar cachorro, porque não pode, porque fede, não, mas eu vou ajudar, eu vou cuidar e tudo mais. E a hora que eu vi eles já estavam cuidando do cachorro. Então as redes sociais, elas vieram realmente para tomar conta da nossa vida, mas nós precisamos prestar muita atenção, porque nós que devemos tomar conta das nossas redes sociais, né, e tem acontecido o contrário.
quando você me convidou para falar sobre redes sociais para a rede de professoras de creches, né, eu fiquei me perguntando o que eu falaria para essas mulheres, né, para essas pessoas que estão à frente dessas crianças, e como se conectar numa rede social com crianças, né, você disse que são crianças de 3, 4 anos. Isso, a nossa faixa etária são crianças de maternal 2, são bebês. Eu Sim. costumo falar para elas, não é para ficar judiando dos bebês, eu quero brincadeiras, eu quero atividade lúdica, porque o nosso público é um público de crianças pequenas. Sim. Então, como se comunicar com crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos, e essa resposta, acho que vocês são especialistas, né? Vocês são as mais indicadas para me dizer que é realmente a família dessas crianças, né? São as famílias. Então, separei alguns números para falar sobre a importância da internet nesse tempo de pandemia, mas também no século que a gente está vivendo, porque todas as coisas giram em torno da internet. Né? Eu peguei um número de um site que diz que esses aplicativos, esses programas de videoconferência cresceram mais de 200, 300% pelo fato de estarmos trancafiados em nossas casas. E hoje, Karina, aquelas pessoas que dizem, olha, eu não consigo aprender à distância, eu não consigo fazer curso à distância porque eu preciso de interação, e eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade em aprender à distância, né, fazer um curso de pós-graduação, na verdade, eu tinha até um preconceito com isso. Eu gosto do presencial, eu gosto de estar junto com a pessoa, e acredito que na sala de aula isso também é muito mais proveitoso para vocês, quando se trata de crianças. Mas hoje nós precisamos entender que a ferramenta que nós temos nas nossas mãos são as redes sociais. Precisamos aproveitá-las da melhor forma possível. Então, se você é professora e você diz, não, mas eu não gosto, não, mas eu não quero, então eu quero que você comece a enxergar a rede social como algo positivo para a sua vida e como uma ferramenta para atingir essas crianças e para atingir as famílias dessas crianças, né? No Brasil, eu separei aqui, nós temos em torno de 120 milhões de usuários no Facebook. Se você for ver comparando com a população do Brasil, que é 209,5 milhões, é pequena, mas ainda assim é um número considerável. Né? Nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia de pessoas que utilizam o Facebook. Então é um número consideravelmente grande, importante, que nós precisamos enxergar. Pode continuar, Caio. Bom, Ó, eu tenho que colocar. Que lindo, gatão, Caio. As meninas estão. O interesse pelas redes sociais, Caio, como opção de lazer, já era grande pelo brasileiro. sim. Mas como ferramenta de trabalho, né? Nós estamos usando o nosso Facebook não só mais para ver vídeos engraçados, memes, né? E se divertir. A gente se informa pelo Facebook sobre política, a gente se informa pelo Facebook sobre religião, sobre culinária e sobre acontecimentos, atualidades, sobre fofoca. Sim. Então, essa influência do Facebook na vida do brasileiro. Sim. Na verdade, Karina, as redes sociais elas vieram para modificar todas as nossas relações, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa juventude. Eu ainda peguei, eu lembro que no segundo, terceiro colegial eu cheguei a ter celular. Hoje as crianças elas nascem com o celular na mão, com tablets, né, elas já são muito mais familiarizadas com isso. Mas a rede social, ela se tornou realmente um espaço onde podemos promover as nossas ideias, né? E sim, se informar, né? Entender o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso município e no mundo. Então, nós deixamos de ser apenas espectadores e começamos a emitir notícias e a informar as pessoas a partir do que nós somos, a partir do que nós pensamos, né? A partir do nosso conhecimento. Então, mas ela não é apenas isso. Né, ela também serve para conectar pessoas, né? Eu comecei a fazer comentei com você, comecei a fazer aula de inglês com francês. Então ele está na França, eu estou aqui. A gente já sabia que isso era possível, mas a partir da pandemia, a partir do isolamento social, a gente começou a enxergar isso realmente de forma efetiva. Por exemplo, esses grupos que você tem promovido
esses bate-papos que você tem feito com as pessoas. Sei que são pessoas de Lins, pessoas de vários lugares, eu estou em São Paulo, né, você está em Lins, então a internet ela serve para conectar as pessoas e para gerar realmente interação entre elas, né, para promover a minha marca, para promover a minha empresa. Hoje é muito fácil, existem várias ferramentas que o Facebook nos dá, o WhatsApp nos dá, para que nós possamos promover as nossas marcas, nossas empresas e as nossas aulas. Então, eu pude acompanhar um pouco do Facebook, dos grupos aí das professoras, das escolas. Eu vi muita coisa legal, né? Eu vi algumas fotos, eu separei, eu quero que você mostre depois, e eu queria poder falar para vocês como utilizar um pouco dessas ferramentas. A nossa secretária da Educação, dona Denise, tão jovem você, eu sou do tempo do telefone a manivela. Caio, a faixa etária das nossas professoras é mais ou menos a minha, 40, 50 anos, mas nós temos professoras bem jovens também, 20 anos, 22 anos, né? O Hélida, acho que é a mais nova do nosso grupo, Taislane também é muito jovem, meninas com menos de 30 anos, que já são dessa geração que você está Sim. falando. Já é um pouco mais fácil para essa geração lidar com esse tipo de ferramenta. Para as pessoas mais velhas é um pouco mais difícil, é um desafio talvez um pouco maior, mas nada impede de que elas se esforcem um pouco, né, utilizem essas ferramentas para que a informação chegue até as mães dessas crianças, para chegue até essas famílias, para que as crianças não deixem de fazer as atividades. Isso é muito importante. Né? Eu tava pensando antes de começar que eu acredito que o professor ele é um dos pilares, né, da sociedade. Eu, com base no que eu acredito, na minha fé, eu acredito que existem três instituições que são essenciais numa sociedade. A primeira é a família, depois é a igreja e depois é a escola, a instituição de ensino, onde você ensina o conhecimento, você transmite ali os valores, muitas vezes, porque muitas dessas crianças às vezes não têm família, não tem pai, não tem mãe, não tem estrutura, e as professoras acabam que vindo ensinar essas crianças e transmitir esses valores, né? Então eu fico muito feliz que a Prefeitura de Lins, e parabenizo pelo trabalho, é a primeira prefeitura que eu vejo fazendo esse trabalho, realizando esse trabalho através de plataformas. A gente sabe que tem várias dificuldades, né? Porque a pandemia chegou para todo mundo, mas eu tenho visto o esforço da Prefeitura, da Secretaria de Educação, parabenizo a todos e a todas. Eu agradeço, né, publicamente, já fiz isso pessoalmente, mas agradeço publicamente a minha secretária que me dá autonomia para pensar nisso e fazer, né? Sem ter certeza se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ter adesão, se não vai ter adesão, mas que me dá essa liberdade de pensar e executar, né? Então, eu agradeço muito. Mas a Sueli está me lembrando de uma coisa aqui: nós temos diretores de escola com menos de 30 anos também. A nossa equipe gestora do município é uma equipe muito jovem. Nós tivemos um concurso recente e que entraram professores, né? Muitos da nossa rede, outros de redes diferentes, mas que prestaram o concurso e são muito jovens e são muito abertos à inovação. Então, isso é um ponto positivo, tá? Mas eu quero fazer algumas perguntas. Vamos lá. Se Primeiro, eu souber e puder responder, estou à disposição. nós fizemos uma pequena pauta. A necessidade do ser humano hoje de se comunicar, né? O humano tem necessidade de se comunicar. Então, lá na pré-história, eles já se comunicavam, nós, com desenhos nas cavernas, nas pedras, né? Era uma forma de comunicação. A necessidade que nós, homens, né, temos de comunicação e onde as redes sociais entram nisso. Certo. A nossa comunicação, ela é essencial, né, Karina? Quando a gente nasce, né, o nosso choro, ele já demonstra alguma coisa. Então, o ser humano, ele é comunicativo por natureza, né? Deus nos criou para sermos comunicativos e para nos comunicar de alguma forma. A rede social, ela realmente entra, né, no sentido de você, muitas vezes, promover as suas ideias,
né, e se conectar com as pessoas. Né? É uma rede de interação onde você encontra pessoas que possuem os mesmos ideais que você, que professam a mesma fé que você, pessoas que, na verdade, a rede social, como a gente comentou ontem, ela se tornou realmente um espaço onde as pessoas falam o que querem, né, do jeito que querem, no momento em que querem. Então, a rede social ela é uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. Ontem a gente estava comentando sobre como o celular, as redes sociais, elas são formas interativas, vantajosas, mas que muitas vezes dentro de casa nós não sabemos limitar o uso das redes sociais, né? Eu tinha até separado alguns dados, né? O jovem brasileiro hoje, ele fica de mais ou menos 1h30 no Instagram. O Instagram é uma das redes sociais mais usadas pelo público jovem. Tem hoje no Brasil cerca de 70 milhões de usuários, que é uma rede social mais voltada para fotos e tudo mais. Então a rede social ela surge no sentido de promover as suas ideias, se conectar com pessoas que professam a mesma ideia que você, promover a sua marca, promover o que você pensa e seguir pessoas que são influências para você. Hoje a gente vê várias pessoas que são influencers, né, no meio digital, pessoas que influenciam de modo positivo ou de modo negativo, influenciam marcas. Então a rede social ela surge no momento em que o ser humano precisa interagir com todos, né, não só com o seu vizinho. O vizinho já não é suficiente para ele. Então eu preciso me conectar com pessoas que estão em outros países, que estão em outros estados. Isso é muito bom. E você falou do Instagram, né? Então a gente tem, né, YouTubers, nos YouTubers a gente já está mais familiarizado, porque foi o início, né, do boom dos comunicadores. Mas a gente tem hoje, eu sigo, por exemplo, booktubers, são YouTubers de livros, Sim. né? E aí os canais direcionados para crianças, né? O tempo de conexão que a gente sabe que as nossas crianças estão sendo submetidos, né? Um excesso de exposição e um excesso de liberdade. O Instagram é uma rede social de toque muito rápido, você Sim. vê muita coisa, né? Os stories, né? Principalmente, Que dura que um você, dia, né? sim, que dura 24 horas, mas que você pode printar e salvar para sempre, Sim. né? Mas você viu aquele TBT, por exemplo, e é só aquele TBT e depois você não vai ver mais. Ou postagens fixas, e mesmo as postagens fixas numa velocidade muito rápida. Eu sou lerda, mas você conhece o meu sobrinho João Pedro Sim. e você sabe a velocidade com que o João Pedro faz isso aqui, Sim. né? Então, como é essa relação das crianças com as redes sociais e orientações para você, para as professoras repassarem para essas famílias? Nós convidamos algumas famílias para assistir, né? É um evento, o webinar é um evento aberto. Possivelmente nós tenhamos mães. Eu tenho agora 52 pessoas online, mas eu tenho 30 professoras. Então, pode ter pessoas, mães assistindo, mas para as professoras, como orientar essas famílias com relação ao excesso de telas, TV, tablet, notebook, celular, desde tão pequenos como a faixa etária que a gente trabalha? Você falou dos jovens, né, que passam e tudo mais. Se a gente não se vigiar, se você não se vigiar, nós perdemos muito tempo ali na rede social, né? E como eu disse, isso acaba sendo uma maldição. Tem um filósofo, né, Bauman, fala sobre a modernidade líquida, né, as relações líquidas. Assim como as informações são rápidas, né, assim como a gente quer tudo muito rápido, fast food, os aplicativos de encontro, que a gente quer tudo para ontem. Então, Bauman fala que as relações né, do mundo moderno, pós-moderno, são relações líquidas. A gente troca tudo muito fácil. O celular quebrou, a gente já compra outro. A gente troca de carro. Então, o virtual ele é importante, sim, mas nós precisamos dar limite a ele.
né? Nós precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. Nesse período de pandemia, onde as professoras estão utilizando WhatsApp, Facebook, eu separei aqui algumas dicas, né? São dicas simples para que elas possam anotar e se esforçar um pouco para poder chegar essa informação até essas crianças. A primeira delas é criar vínculo com essas mães. A gente sabe que muitas das mães às vezes não têm um celular, não têm um aparelho, mas aquelas que têm, né, e a gente sabe também que a prefeitura tá fazendo, tá dando essa ferramenta, tá dando esse suporte, mas aquelas que têm e podem, né, se conectar, criem vínculos com essas mães, né? Bom dia, boa tarde, como a senhora tá? Tá tudo bem? Né, sem invadir a privacidade, mas explicando ali que é uma aula online, né? Uma dica importante também para as professoras é não se esquecer que elas estão em momento de trabalho, né? Eu não sei como funciona a dinâmica de vocês, se vocês têm um horário onde todas respondem o WhatsApp, mas se preparem para falar com seus alunos, mesmo que vocês estejam nas casas de vocês, né, lembrem-se que vocês vão lecionar, vocês vão ensinar, ainda que são brincadeiras, são atividades lúdicas, são importantes sim, são extremamente importantes. Então vocês precisam entender que vocês estão trabalhando, né? A gente no home office, a gente tem uma grande dificuldade, eu mesmo trabalhei de casa, né? Então 8 horas eu já estava acordado com o café tomado, mas estava de tênis e já estava na frente do computador para fazer as minhas atividades, na frente do e-mail. Então, as professoras também estão trabalhando. Então, vocês precisam colocar disciplinas, né, serem disciplinadas. Criar vínculos com as mães, né? Acho que para aquelas pessoas que talvez não podiam estar na escola ou que não podiam ir nas reuniões, esse talvez seja um momento propício para isso, né, para mandar uma mensagem de bom dia, né, para chamar a atenção, falar, olha, como é que está seu filho? Então, esse é o momento para criar vínculo com as mães, com os pais ou com os responsáveis. Enviar mensagens diárias no grupo de WhatsApp e também no privado. Né, manda mensagem lá no WhatsApp, bom dia mamães, bom dia papais, tudo bem com vocês, como vocês estão? No privado, mandar mensagem talvez com o nome da pessoa. A mãe se chama Joana. Oi, mamãe Joana, tudo bem? Como está? Isso cria um vínculo um pouco mais de proximidade com a mãe, com a família, né? Quando você trata a pessoa pelo nome. Isso é um pouco trabalhoso, talvez, eu não sei quantas crianças numa sala de aula, talvez 15, mas mandar uma mensagem para 15 mães, né, talvez seja a nossa obrigação, né, de ter um pouco mais de vínculo e criar esse vínculo nesse momento. Criar uma lista de transmissão. Né, a gente sabe que existem os grupos no WhatsApp, agora estou falando da ferramenta WhatsApp. Os grupos é onde estão todas as pessoas, todas as mães, né? E quando você joga ali a sua informação, todas as pessoas podem comentar, as pessoas podem mandar mensagem também, mas a lista de transmissão é um pouco diferente. Ela é uma lista realmente onde você manda no particular para as pessoas. Então, quando você for mandar atividade lúdica, atividade que a criança for fazer, você pode mandar no grupo de WhatsApp e também na lista de transmissão. Né? A lista de transmissão ela vai mandar uma mensagem só para todas as pessoas. Então, é mais uma forma de você estar compartilhando aí o seu conhecimento e enviando as atividades para essas mães. Outra coisa que eu marquei também, eu não sei se vocês já fazem, é talvez fazer pequenas videochamadas com essas crianças e com essas mães. Separar um momento do dia, um momento da aula e fazer uma ligação, sim, com o seu celular ou com o celular que a prefeitura disponibiliza, não sei como funciona, fazer videochamadas e interagir com essas crianças, para que elas não se esqueçam, né, que apesar de elas não estarem indo para a escola, elas estão recebendo conhecimento, elas ainda estão ligadas à instituição de ensino. Então, fazer pequenas videochamadas e fazer a ligação, sim, não precisa ser algo longo, apenas para você realmente dar um respaldo para aquela família, dar um respaldo para a criança e falar, ó, a titia está aqui, titio está aqui, né, como que está sendo para você e tudo mais. Também serve para criar o vínculo com a mãe, né, no vídeo chamada. Fazer pequenos vídeos diários explicando as atividades e as brincadeiras lúdicas. Eu também não sei se vocês fazem isso. Tem duas situações, Caio. Uhum. Algumas professoras utilizam o celular pessoal. Então, elas religiosamente, às 8 da manhã, porque o horário seria das 7 às 11, e quem leciona no período da tarde, da 1 às 5,
fazem, elas cumprem o horário. Então, assim, 7 horas elas já estão à minha disposição. Eu que não acordo 7 horas, eu acordo um pouquinho mais tarde. Então, elas sabem que eu começo 8 horas a me movimentar nos grupos. E tem algumas professoras que utilizam só o celular corporativo. Todas as escolas têm um celular corporativo e é o institucional, e elas usam no dia do plantão. Então, uma vez por semana, elas vão no plantão da escola e fazem sim essa atividade. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a professora Tânia, eu faço videochamada, eles amam, Sim. né? A professora Karina, é muito fofo ouvir os áudios dos alunos. Aí nós temos alguns problemas técnicos, não Sim. chegamos nesse problema ainda. A nossa secretária pode ser usado o telefone institucional para as ligações, as professoras fazem isso. Mas alguns problemas técnicos. Tentei fazer chamadas de vídeo, mas o celular já não comporta, memória muito cheia, né? Os nossos dispositivos eletrônicos, né? O nosso celular pessoal, ele não é um celular que tem memória grande. Sim. Eu fiz uma pesquisa com as minhas professoras, quando nós fizemos sobre a rede, quem tem, quem não tem celular, eu fiz também. E eu tenho um telefone que tem 128 de memória, mas a média é 32. Sim, 32. Então, assim, 90% das minhas professoras têm telefones com memória de 32. Então, não são telefones que Grande comportam capacidade. grande capacidade, mas existem outras ferramentas, Sim. tipo o Google Drive. Nós não chegamos ainda na nuvem, que eu queria perguntar para você. Então, termina a rede a fala Das dicas. das dicas. Sim, bom, para essas professoras que não conseguem, né, acessar os seus alunos por não usarem o celular pessoal, né, então a prefeitura ela está, né, dando esses celulares aí no plantão, você pode ir lá e fazer a ligação. Então esse é o momento em que as professoras precisam fazer isso, né? Se existe uma disponibilidade, então faça esses vídeos, faça as videochamadas no momento em que a escola está de plantão e que você está de plantão no dia da semana, porque isso é muito importante. A secretária também comentou de fazer as ligações, né? Isso também é extremamente importante. Nós precisamos ter um vínculo de alguma forma, né? Caso não dê para usar o celular, né, nas redes sociais, que é muito importante, faça a ligação, né? Fazer também a gravação de áudio, né, dando ali um bom dia para a criança, lembrando ela da escola, né? E bom, as dicas são essas, assim que eu me lembrei, que são pequenas dicas que eu acho que fazem bastante a diferença. Eu separei, Karina, algumas fotos. Eu queria que você, não sei se vai chegar agora ou se é depois, eu queria que você mostrasse essas fotos para a Tá, rede. vamos terminar só falando sobre os áudios, Caio, Sim. porque algumas professoras têm dificuldade com o uso da imagem. Uhum. Então, elas não conseguem fazer isso que nós estamos fazendo aqui, Certo. né? Gravar o vídeo, elas têm medo de gravar alguma coisa e não sair do jeito que elas desejam. Nós estamos, sim, nos apropriando dessas novas tecnologias com muito esforço, todas elas têm se dedicado extremamente. Então, eu coloquei alguns links de faces nossos para você ver Sim. as nossas escolas. E o áudio, como usar o áudio se eu não quero gravar um vídeo, né? Como usar o áudio a nosso favor, tempo de duração do áudio, porque às vezes eu gravo o áudio de 2 minutos e meio, eu nem tenho certeza se elas me ouvem. Então, mesmo entre nós, professoras, a nossa comunicação, como usar o áudio a nosso favor? Gravar o áudio em qualquer momento? Eu posso responder uma mensagem de áudio no momento que eu estiver nervoso, nervosa? Sim.
Na verdade, Dicas. quando você recebe aquela mensagem de 5 minutos de áudio, você fala, meu Deus, é um choque para todo mundo. Ninguém quer escutar um áudio de 5 minutos. Agora, você imagina uma mãe de uma criança que tá ali com aquela criança chorando e tudo mais. Eu acredito que o áudio ele não pode passar, isso é algo meu, né, uma dica que eu não pode passar de 2 minutos. O áudio ele tem que ser curto, direto e objetivo. A gente estava falando sobre leitura, você falou que você segue os influencers, né, os booktubers, né? Sim. Infelizmente hoje as pessoas não leem, né? Isso reflete nas redes sociais. A gente quer ver foto, os textos precisam ser curtos, né, objetivos e os áudios também precisam ser assim. Então a gente precisa ser direto, né, nos nossos áudios, em grupos de trabalho, quanto mais curto, melhores, simples, objetivos, em espaços onde você está em silêncio, né, onde tem silêncio, aliás, né, e é claro, se você estiver nervoso, se você estiver nervosa, não responder naquele momento, né, dar uma respirada, contar até 10 e mandar depois essa resposta. Outra coisa que nós já conversamos também em algumas oportunidades, eu e as minhas professoras, aproveitar esses intervalinhos, né? Eu recebi uma mensagem, eu não sei como responder, levanta, come uma fruta. Nós já tivemos uma nutricionista que conversou conosco sobre isso. Faz um daqueles exercícios curtos que o professor Eduardo nos ensinou também na semana passada. 2, 3 minutos, e aí a gente volta com outra cabeça, com outro pensamento e mais ponderada. Eu tenho feito isso até para responder mensagem de texto, né? Então é uma dica minha. Tem mais coisas, Caio. Rede social como espaço público. Antes da gente entrar nos detalhes das fotos, Uhum. né? A relação entre o público e o privado, até onde a minha imagem é minha, né? E é até onde hoje um professor que trabalha usando essas plataformas pode fugir da rede social. Hoje está misturado, né, Karina? Quando nós criamos uma rede social, nós praticamente nos tornamos uma marca, assim. Então, tudo que a gente faz vai estar refletido na nossa rede social e as pessoas, se você tem interesse por alguém, a primeira coisa que você busca são as redes sociais dessa pessoa para saber o que ela gosta, onde ela vive, né, onde ela está e tudo mais. Então, hoje a rede social se tornou, sim, um espaço público, né? Eu tenho muito receio de compartilhar as coisas na minha rede social, não porque eu sou um cara que se importa de compartilhar as minhas coisas, mas porque, às vezes, as pessoas podem pegar uma fala e tirar do contexto então eu sou muito cuidadoso com rede social. Eu leio muitas coisas que eu vou postar ou que eu vou falar. Eu sou muito cuidadoso com o que eu falo, inclusive aqui, né, falando para várias influenciadoras, influenciadores. Então a rede social se tornou um espaço público onde pessoas utilizam isso para protestar, para levantar bandeiras, né, promover causas. Então nós precisamos ser cuidadosos, sim, lembrando que nós somos professores, né, infantis, nós somos pessoas, autoridades sobre a vida dessas crianças e sempre vai estar vinculado ao fato de sermos professores. Então, se acontecer alguma coisa com você hoje, não é somente a Karina, né, é a professora, a coordenadora de Lins, das creches e tudo mais. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? O que nós estamos promovendo nas nossas redes sociais, lembrando que as mães dessas crianças estão vendo o que estamos promovendo, estamos divulgando, lembrando que os nossos filhos estão vendo. Então, tudo que fazemos está refletindo no nosso feed de Facebook, no nosso Instagram. Então, precisamos ficar atentos a isso. A professora Tânia, dica importante essa de não responder nervoso, né? Porque mesmo que a gente ache que não, eu não fui mal educada, o nosso tom de voz Sim, demonstra o nosso estado de espírito, com certeza. Nesse caso, dá né? uma respirada, vai tomar uma água,
né? Vai dar uma volta, toma um ar e aí responde. É a mesma situação, meninas, de estar fisicamente na escola. Você está lá na sua sala de aula e você passa por uma situação de estresse e aí você fala: não, chama alguém que eu preciso ir no banheiro lavar meu rosto. É a mesma situação, né? Então, assim, vai na porta e faz o quê? Chama a pessoa que está no corredor. Ó, fica 2 minutinhos aqui com as minhas crianças, porque eu vou tomar uma água. Né? Então, para não explodir em algumas situações, principalmente com alunos maiores, né? Você sai, vai, vai no banheiro, toma um copo d'água e volta. Mas agora com a vantagem de que nós estamos na nossa casa, né? Então eu não preciso pedir para ninguém para ir até ali. Eu posso só fechar a minha câmera, né, e fazer esse respirar. Exercício, né? Isso. Essa meditação. Meditação. A Josiane mostrou para gente aplicativos de meditação sobre cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Sim. Você pediu algumas fotografias, né, que você selecionou. Então, eu vou começar o compartilhamento, Caio, mas eu vou mostrar, antes das suas fotografias, eu vou mostrar uma chamada de vídeo. Ah, ótimo. Vocês estão conseguindo ver? Ou não? Aqui vou tirar a fala da professora para a gente conseguir ver a chamada de vídeo. Isso daqui é uma mesma professora, tá aqui a professora Cris, e ela faz pequenas chamadas de vídeo com as crianças. Uhum. Quantas pessoas cabem em uma chamada de vídeo, Caio? Depende do No aplicativo que WhatsApp. você, que No você usa. WhatsApp, O WhatsApp, eu acredito que cabe 6. mais. Não, eu acredito que cabe mais. Cabe mais pessoas. Mas não cabe mais do que 8. Sim, eu sei que esse aplicativo que a gente está usando cabe bastante gente, mas vocês não utilizam para aula, né? Porque ele é um pouco mais complexo, tem que utilizar no notebook. Tem o Zoom, que eu sei que cabe bastante gente, eu não sei dizer quantas pessoas, mas eu acho que o WhatsApp é de oito a 10, se eu não me engano. Tá. Essa professora que eu estou mostrando para vocês é a professora Cris da Zani Bertin, e ela tem feito, não só ela, né? Outras professoras têm feito essas chamadas em grupo, né? Com as crianças, para as crianças conversarem, para trabalhar a oralidade, a memória das crianças sobre a escola, conversar sobre o que elas estão fazendo em casa, é muito importante. Então, a professora Cris tem feito esse trabalho, a professora Gisele, a professora Tânia, tem várias professoras fazendo esse trabalho. Como a gente estava falando de usar esse recurso, tem dado muito certo. Né? A São 8 Cris já pessoas, tinha Karina, no WhatsApp. quantas? 8 pessoas. 8 pessoas? Isso, Tá, então é pouco, é pouco. né? Quantas crianças na Porém, sala de aula? a média das nossas salas são de 16 a 18 crianças. Uhum, Então, o professor precisaria fazer 4 chamadas com 4 crianças para conseguir ouvi-las, uhum. né? E mesmo que for uma chamada individual, não vai ser uma chamada de meia hora, Sim, né? Vai ser curta. uma chamada curta, né? E é possível sim fazer chamadas individuais, Sim. né? De 3 3 minutos. minutos, 3 a 5 minutos, algo para ser bem simples, bem sucinto, bem Sim, direto, apenas para para marcar presença, para mostrar que está ali. e até para ensinar a marcar dia de semana. No caso das professoras que não estão usando o celular pessoal, que só usam o corporativo, elas vão quinta-feira na escola. Então, quer dizer, toda quinta ela pode fazer essa pequena chamada e aí Uhum. a criança vai pensar: ó, passou mais uma semana, Já né? memoriza.
Tem algumas professoras falando que nunca conseguiu fazer com mais de 4, Sim. Tem né? as dificuldades também de se trabalhar com criança, né? Às vezes não está conseguindo conectar, então são várias dificuldades, mas a gente Sim, precisa realmente pegar as ferramentas que a gente tem e fazer com que essa informação chegue até essas crianças. certo. Então, você selecionou algumas fotografias, Sim, os Facebooks que eu apresentei para você. Então, eu vou projetar essas fotografias agora para a gente conversar, certo. A tá Karina me bom? passou alguns perfis das escolas que vocês trabalham, e eu dei uma olhada no geral, assim, separei algumas fotos, né, porque as mães mandam fotos para vocês e vocês publicam essas fotos no Facebook. Então eu separei alguns exemplos positivos que eu quero que vocês visualizem e possam promover isso, divulgar isso para as mamães, para os papais, para os responsáveis, para que a gente possa manter esse padrão de foto. A gente sabe que vocês não são profissionais, as mães também não são, as fotos são feitas com celular, mas a gente pode fazer o melhor com o pouco que a gente tem. Né? Não é porque o meu celular é ruim que eu vou tirar uma foto de qualquer jeito ou postar qualquer vídeo. Eu viajei nos Facebooks, lá nos perfis, gostei muito das atividades. Então, essa é uma foto de uma criança mostrando uma atividade, essa foto tá ótima, o ângulo dela, todos são exemplos positivos, né? A criança mostrando ali o que ela fez, né? O espaçamento, né? O enquadramento da criança, né? A resolução, uma resolução boa, né? Por mais que seja de um celular, dá para você enxergar o que está sendo feita a atividade, e a criança demonstrando ali o que ela fez, né? Essa foto tá perfeita. E dá para perceber outra coisa, né? A alegria Sim, no olhar da criança do produto final dela feito. sim. É como se fosse um prêmio, né? A foto ali, né? Ela tirou um. É como se fosse ela recebendo uma medalha, né? Olha o trabalho que eu fiz. Então ela vai demonstrar para as pessoas. Então tá perfeita essa foto. Pode passar, Karina. Então a criança fazendo atividade, mostrando assim, parece que é foto de modelos, de crianças mesmo, de fotógrafos profissionais e de crianças modelos, que são modelos mesmo. Então a As criança tá nossas vendo. crianças são lindas, Caio. Sim. Eu digo no sentido de fotógrafas profissionais, né? Que a mãe tirou ali. E olha só o fundo, parece um fundo de um estúdio. Então, eu peguei exemplos positivos para vocês verem a criança fazendo atividade, né? Então, isso está sendo demonstrado no Facebook da escola. Então, nós precisamos de fotos boas, de fotos legais para demonstrar as atividades. É o nosso trabalho sendo reconhecido. Pode passar, Karina. Olha só, ele fez ali a atividade com guache e mostrando. Então essa foto está ótima, né? Um bom ângulo, a pessoa está no centro da foto, boa resolução, boa iluminação, né? A gente consegue perceber também os elementos da casa, olha como a casa está. Então você comentou comigo que a gente consegue identificar às vezes problemas na casa, né? Se elas estão passando por dificuldades, por problemas. Então a gente consegue identificar olhando para a forma, né, como elas estão fisicamente. Então dá para ver que a criança tá bem, né? Tá fazendo Sim. atividade, tá sentada, os móveis em ordem. Pode passar, Karina. Olha só, outro exemplo positivo também, né? Uma foto com um bom enquadramento, um bom ângulo, uma foto simples, mas que demonstra ali qual a atividade que a criança está fazendo. Pode passar, Karina. Olha só, a criança fazendo atividade, né? Então, vocês têm que se sentir orgulhosos de verem uma criança da sua escola fazendo uma atividade na casa. É uma atividade que vocês fizeram, que vocês passaram, né? Então, é isso. Pode passar todas, Karina. A foto devagarzinho, olha lá. Mais uma, demonstrando ali o aviãozinho que ela fez. E aí já é a videochamada Sim. Então, eu que eu queria comentar coloquei. também, Karina, sobre a forma como vocês têm promovido isso no Facebook de vocês. Né? É bem interessante a gente demonstrar qual é a atividade que a criança está fazendo, né? Então, eu vi que alguns perfis eles estão postando somente as fotos, só jogam a foto lá e deixa lá. Então, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa de fora, sou uma pessoa leiga. Eu sei que é o Facebook da escola, mas o que está acontecendo ali? Então, é legal ter um textinho, né, uma descrição,
mostrar, para falar o que é, qual é o objetivo da atividade, né, quantas pessoas participaram. Então são detalhes que fazem a diferença, né? Não é porque a gente não gosta de ler que a gente não quer saber a fundo o que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Vídeos, você comentou positivamente sobre os vídeos que você viu no Sim. nosso Face. Sim, eu gostei bastante dos vídeos, eu vi as crianças interagindo ali, as mães se esforçando para poder fazer as brincadeiras. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Então, você também pode se achegar à realidade dessas crianças, né? Então, você vê cachorro brincando junto, que é a realidade da casa, né? É onde elas vivem. Então, muitas de vocês, às vezes, não conheciam a realidade dessas pessoas, dessas crianças, e acabaram conhecendo agora, né? Eu acredito que essa pandemia, ela nos ensinou muito mais a valorizar essas pequenas coisas, né? Os pequenos contatos, relacionamentos, do que distanciamento, realmente, que é o que nós estamos vivendo, distanciamento social, cada um na sua casa. Então, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, eu acredito que até mesmo nesse tempo de dificuldade, de pandemia, a gente está tirando proveito e realmente valorizando o que a gente não valorizava antes. Então, eu fiquei muito feliz e convido as pessoas que fazem parte da minha rede a depois assistirem. Eu quero compartilhar depois. Caso as professoras também precisem de alguma informação, algo mais específico, podem contar comigo. Duas coisas. Uhum, No ano passado, independente da pandemia, nós começamos um trabalho, né, de estudo para a construção do nosso currículo municipal. O nosso município está construindo o currículo, né, a partir da publicação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, os municípios devem construir os seus currículos próprios. Então, nesses estudos, nós fizemos ano passado, a maioria dessas professoras estavam comigo, um estudo sobre territórios de aprendizagem. Então, o bairro onde a escola é localizada. Então, as professoras foram convidadas a circular por aquele bairro e olhar o postinho. Tem postinho? Tem escola de alunos maiores, fundamental? Não tem. Tem praça para as crianças brincarem? Não tem. Tem ruas esburacadas? As ruas são identificadas para, a partir disso, no projeto político-pedagógico das nossas escolas, neste ano, inserir essas informações para aproximar as famílias. Então, é um trabalho que a gente vem conversando. Caio, eu leciono desde 98, a única profissão que você sabe que eu tive é na educação, né? E a gente sempre lutou e estudou para conseguir trazer a família para dentro da escola. Então, agora a escola entrou dentro da casa dessas crianças. Então, nós temos que usar essa oportunidade, sim, né? E criar vínculos. sim. Sim, os vínculos são extremamente importantes, né? Acho que precisamos um pouco descer um pouco do salto, né? Pô, mas aquela mãe é chata, mas aquele pai, mas não pensar tanto nas mães, não pensar tanto nos pais, mas pensar mais nas crianças, nos pequenos, né? O nosso papel como professor, como influenciador, porque somos influenciadores sobre essas crianças, né? É realmente de ensiná-los algo positivo, não só um conhecimento teórico, mas também valores que às vezes as famílias não conseguem passar. Então, é muito importante que vocês criem vínculos com essas mães, né, comecem a enxergar algo positivo nisso, né, e que possam realmente aprender um pouco mais das redes sociais, utilizar as ferramentas para o bem de todos, né, porque a gente tem visto as fake news, né, propagação de fake news, que são notícias falsas, que servem para propagar ódio, né, propagar notícias falsas. Então, tomem cuidado com isso também, foi outro ponto que eu citei aqui, né. Eu vi também que, deixa eu só ver qual dado que é, acho que quase 80% das pessoas que utilizam o WhatsApp no Brasil, elas utilizam essa ferramenta como fonte de notícia. Então, tudo que chega no WhatsApp, ela já passa para frente, já encaminha.
Então, tome cuidado com isso, né? Verifica a fonte, né? Verifica se isso é fidedigno mesmo em sites conceituados, em grandes sites, né? Pesquisa nas fontes, tome cuidado com fake news e cuidado com os compartilhamentos também nas redes sociais, né? No Facebook e tudo mais. Aí eu acho que a gente começa. Eu falei para você que eu precisava de dicas do Face, Uhum, Insta, LinkedIn é uma rede que nós não sabemos usar, né? certo. Você tem um LinkedIn, o seu Sim. LinkedIn é movimentado, uma professora precisa ter, né, um LinkedIn ou não precisa? O LinkedIn, de forma básica, ela é uma ferramenta, é uma rede social para contatos profissionais, né? Eu aconselho a todas as pessoas a fazerem um LinkedIn, principalmente para se enxergarem como profissional, né? A gente esquece que nós temos formação superior, né? Que nós pagamos um preço de estudo, nós nos esforçamos para conquistar uma carreira e um título. Então, o LinkedIn ele serve para conectar você a outras pessoas e também novas oportunidades, né? Aqui em São Paulo mesmo eu vejo várias vagas na área de comunicação, né? Eu me conecto a pessoas que são dessas áreas, né? Comunicação corporativa, analista de comunicação. Então, sim, é necessário. Se você é, tem interesse em crescer profissionalmente, talvez novos desafios profissionais, sim, o LinkedIn é de extrema importância. Também na área acadêmica, se você pensa em dar aulas na academia, se você pensa em crescer com pós-graduação, com mestrado, isso é muito importante, assim como o Lattes, né, o currículo Lattes é importante na área acadêmica, o LinkedIn também é muito importante no meio profissional. Hoje as duas coisas se cruzam, né, a academia e o profissional, tanto que a gente vê bastante mestrados acadêmicos, profissionais, de menor tempo. Então, sim, o LinkedIn é importante, né, para se conectar a profissionais como você e talvez trocar ideias, né? Poxa, aqui na minha escola deu certo isso, aqui eu utilizo isso, eu utilizo muito o LinkedIn, muito mesmo, e aconselho a todos a fazerem. Bom, e aí, como é que nós vamos entrar, então, usando as redes sociais, a influência das redes sociais, para criar vínculos com os pais e já entrando na questão da religiosidade, da espiritualidade, da gratidão, do desejar o bem, Da fé, independente da religião, da fé, né? As famílias precisam acreditar que sim, né, é um período e que isso vai passar. E uma palavra também, Caio, para as minhas professoras, para os meus professores, né? A importância de acreditar em alguma coisa neste momento. certo? Bom, esse período de pandemia, Karina, está sendo difícil para várias pessoas, e eu acredito que não só para as famílias dos alunos de vocês, mas também para as professoras, né, que se viram trancafiadas dentro de casa, né, que o dia a dia, né, a rotina é de escola, de criança e tudo mais. E a pandemia ela trouxe uma crise muito grande, não só econômica, mas mental para as pessoas, né? A gente não sabe ficar em casa o dia todo, praticamente obrigados em casa, porque a gente não podia sair, né? Todo mundo com medo, algumas pessoas perderam seus empregos, outras morreram, né? Graças a Deus nós não temos ninguém na família, nossa família, mas só quem pode dizer realmente a dor de uma perda é realmente uma pessoa que perdeu. Então, eu queria deixar para vocês uma mensagem realmente de paz e pedir para vocês promoverem essas mensagens para as mães também, para os pais. Porque se você liga a televisão hoje, está falando de coronavírus. Né? Se você liga, né, na Globo, CNN, SBT, os canais só falam de notícias sobre o coronavírus. Então, nós recebemos aconselhamento para não ficar assistindo muito televisão. Né? Claro, você precisa ficar ligado nas notícias, você precisa ficar bem informado, mas às vezes não, as notícias elas não ajudam, né? A gente fica paranoico, né? Muita informação chegando de todos os lados, né? E como lidar com isso? Então esquece um pouco televisão e pensa um pouco na sua espiritualidade, né? Talvez
essa pandemia, ela tem nos feito pensar acerca disso, né? Acerca do Deus Criador ou da fé que você professa. Eu vou falar da minha fé, né? Que é baseada na fé cristã. Então, que vocês possam promover boas notícias entre não só os alunos de vocês, as alunas de vocês, mas também entre as pessoas que estão com vocês, né? A sua família, os seus filhos, os seus amigos. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não consegue ver. Então, nós temos a certeza, nós como cristãos, né, de que essa pandemia irá passar. Como eu disse, todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas, Karina, elas ajudam e contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, nós acreditamos sim que a pandemia, ela trouxe algo de positivo para a gente, né, nos fez pensar mais sobre quem nós somos, né, o que a gente gosta, né, nos conectar mais aos nossos pais, aos nossos familiares, aos amigos que talvez você não tinha tempo de ver e hoje você se vê meio que obrigado a mandar mensagem para essa pessoa, porque você tem tempo de falar com essa pessoa agora. Então, eu acredito que existe uma conexão maior que nós precisamos ter, né, que é a conexão divina, a conexão com Deus, né? Como tem sido a nossa conexão com aquele que nos criou ou com aquilo que você acredita. Então esse é o momento de nos retirarmos de toda a rotina cansativa, toda a rotina estressante e realmente pensar na espiritualidade como algo do nosso dia a dia, né? E criar isso como uma rotina. E a nossa conexão com o nosso próprio pensamento é o que tem sido mais dolorido. Sim. É conviver consigo próprio sem a Entrar em rotina. crise. Crises, nós estamos Sim. em crise. Eu sou, neste momento social, nós já conversamos sobre isso, Caio. Eu sou extremamente privilegiada por ter aprendido na marra, com a vida acadêmica, a viver sozinha em silêncio. Então, desde o mestrado, é um trabalho individual, acabam-se as disciplinas e você tem que sentar sozinha no seu quarto e escrever. E Sim. aí você divaga às vezes, outras vezes você consegue produzir. O doutorado foi uma experiência de extrema solidão, né? Quando eu saí do país sozinha, né? Deixando todos os meus vínculos, mas eu aprendi a conviver comigo, com as Uhum. minhas crises, com as minhas neuras, com o dia que eu estava bem, com o dia que eu não estava mal. Então, a pandemia vem e tira o meu chão, mas eu consigo aceitar o meu pensamento, e eu tenho fé e eu acredito sim que é uma fase, né? E algumas pessoas não conseguem viver sem a rotina, né? E isso tem sido muito difícil, ouvir os próprios pensamentos. A Josiane é uma professora que sempre ela me busca, né, para a fé. Então, ó, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Amém. Como eu sou cristão e trabalho com jovens, né, quero mandar até um abraço para o meu pastor de jovens, Lucas Portilho, a Kelly, sua esposa, o pastor Marinho, se eles estiverem acompanhando, e todo o pessoal da minha igreja. Um beijo para a Nilva! A Nilva, nossa pastora, é muito especial. E também um beijo para minha namorada, e também para minha mãe, para minha irmã, para meu pai, que também estão assistindo. Eu vi também que o Marcelo, nosso primo aqui de São Paulo, que é jornalista também da área de comunicação, compartilhou esse link. Então, grande abraço para o Tio, um Marcelo, beijo, tia, um beijo. para todos que estão assistindo da nossa família. Nós estamos falando de comunicação, né, Karina? Assim, a grosso modo. Então, Deus, ele sempre quis se comunicar com seus filhos, né, com a sua criação. E eu acredito que nesse momento de pandemia, talvez seja o momento ideal para a gente se achegar e se aproximar de Deus, né? E quando ele envia Jesus para a Terra, ele realmente envia para que possamos nos conectar, né? Para quem acredita na fé cristã, Jesus ele foi o próprio Deus, né?
Então, a Bíblia diz que ele desceu em carne para se conectar e relar em nós, né? Em relar nos pecadores, né? Em relar nos diferentes, né? Naquelas pessoas que são excluídas, nos que são doentes, nos que são bêbados. Então, talvez seja o momento de procurarmos uma fé, né? Pedir ajuda de pessoas que talvez possam te ajudar em algum sentido, alguma igreja, alguma instituição que possa levar você para perto da fé que você professa. Então, esse momento talvez seja propício também de você conhecer e procurar essas pessoas, se relacionar com Deus, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus Pai, né? Então, o Pai, ele quer o bem do Filho, né? Aí as pessoas, nossa, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse e tudo mais? Mas, ainda assim, na crise, eu acredito que na crise Deus, ele fala conosco, né? Deus, ele cuida de nós, mesmo as pessoas que perderam entes queridos, que é muito difícil, com certeza deve ser muito difícil para quem perde um pai, para quem perde uma mãe, uma irmã, por uma doença desconhecida como essa, mas nós estamos sofrendo desde o começo, né, Karina? Não é essa doença que surgiu agora, ela não é novidade para a gente, né? O ser humano, ele sempre passou por dificuldades, por guerra, né, por destruições, por revoluções, né? Eu vi uma vez um filósofo dizendo que sempre depois de grandes tribulações, a humanidade ela dá um salto, ela cresce, né? Sempre depois de guerras, revoluções e pandemias, né, a sociedade ela sempre deu um boom e cresceu, e a gente espera que isso aconteça também com a nossa sociedade, que a gente possa enxergar coisas boas mesmo em momentos de crise, e que a gente possa encontrar Deus nesse momento, porque Deus é muito fácil de ser encontrado, né? A gente não precisa mais, porque, por favor, me ajuda, ora, fala comigo, pedir para um pastor ou para um padre, né? Deus, ele é muito fácil de se acessar, é só você chamá-lo, né? Pelo Espírito Santo, chamar por Deus, ou então pelo aquilo que você acredita. Esse momento de pandemia, ele nos faz pensar, né? Como está a nossa espiritualidade, como está a nossa saúde mental, e com certeza, a religião, a fé, ela pode nos ajudar, sim, a ter uma saúde mental melhor e talvez nos ajudar nesse momento de crise. Um beijo, Caio Vinícius, para sua tia Neuzinha, por favor. Um beijo, tia. E não sai de casa não, hein? Não sai de casa, fica aí Exatamente, trancada. Vai vender exatamente, essa natura em casa mesmo. exatamente. Caio, é, você falou agora sobre nos conectar com Deus, né, e pedir ajuda, né, Sim, parar sozinho e conversar, né? O que está acontecendo comigo? Mas eu chamo as minhas meninas a pedirem ajuda mesmo. Essa sim, fala também é para isso. Então, não estou conseguindo mais, né? Estou precisando de ajuda. Então, entre em contato, manda uma mensagem para uma pessoa próxima, chama nas redes sociais uma pessoa que você tem afinidade ou que não tem afinidade, mas que você acredita na palavra, né, sinaliza, na né? imagem. Então, assim, pedir ajuda, né? É, porque a gente precisa de apoio. Sim, a gente precisa de ajuda. E às vezes a gente não consegue encontrar isso dentro de casa, né, Karina? Então, as instituições, elas servem também para nos auxiliar nesse sentido, né? Procurem a coordenadora, procurem a diretora, né? Procurem quem pode ajudar, profissionais, procure grupos religiosos que podem te auxiliar a promover a sua fé, a identificar aquilo que você acredita, né? É muito importante que nesse período de crise, né, a gente possa se enxergar como ser humano e se enxergar também como filho de Deus, né? Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Então, se você está assistindo essa live, agora eu não sei como está a sua situação, qual a dificuldade da sua casa, mas que você se lembre que você é filho e filha amada de Deus, né? Deus te ama e mesmo em meio a essa dificuldade, a essa crise, Deus ele vai te tirar disso, né? Ele vai tirar todos nós. E logo estaremos com as nossas rotinas novamente, né? Professores indo para a escola, os alunos também, né? Comércio movimentado, porque é muito triste você ver as pequenas cidades, os grandes centros com os comércios fechados. A gente sabe que isso influencia diretamente na nossa vida, né? E eu Muito quero, bem. Karina, eu quero me colocar à disposição também para
para de alguma forma auxiliá-los, todos que estão assistindo, tanto na questão de rede social, quanto na questão de espiritualidade. Né? Podem me procurar, eu vou deixar depois o meu e-mail, né, o Facebook também, se quiserem. Estou à Pode disposição falar de seu vocês. e-mail para mim, Caio, que eu já deixo aqui. Meu e-mail é Caio, com C, Caio VS Daniel, VS Daniel. @gmail.com. Certo. E o Face? O Facebook é Caio Daniel. Pode colocar Caio Daniel que vai aparecer o primeiro, eu espero. Ou então tem um e-mail também que é do Hotmail, que está linkado. Mas se você colocar Caio Daniel, já vai aparecer eu como primeiro, porque eu estou mais próximo de links aí, já vai aparecer. Ou então entrar no seu Facebook e me procurar lá nos amigos. Isso. E o Insta? O Instagram é Caio S. Daniel. Tudo bem, meninas? Caio S. Daniel. O e-mail está aqui, vai ficar nos comentários da live, mas vocês podem pedir para mim, Karina, manda o telefone do Caio, me dá o zap, Sim. me linka ele no Face, porque é uma palavra sempre, sempre muito bem-vinda, Sim. né? Quantos anos a gente tem de diferença, Caio? Eu tenho 29. Ontem já tem 12 anos de diferença. Quando o Caio nasceu, eu brincava com o Caio de boneca. Então a gente fazia ele bebê, colocava ele enfileirado assim no meio de um monte de ursinho, colocava ele no meio, mas ele era bebê de verdade, ele caía. Hoje eu cresci Então, um pouquinho. ouvir o Caio nesse crescimento dele, tanto profissional como pessoal e espiritual, é um orgulho para a gente. Mas com certeza você faz parte disso. Você, toda a nossa família, você é um motivo de inspiração para todos nós, né? E fico muito feliz de ser seu convidado aqui. É uma honra para mim. Quero sempre estar disposto a todos os professores de Lins, a você, sempre que precisarem. Né? Eu agradeço de verdade todas as mensagens que o pessoal está mandando às professoras, todos aqueles que acompanharam meu ciclo de amigos, que me deram força. E estou à disposição quando precisarem sempre, Karina. Muitíssimo obrigado, muito obrigada, os presentes todos. A nossa secretária Denise mandou um abraço para você. Religiosamente, nas quintas-feiras, ela tem aula de inglês, porque o filho foi para os Estados Unidos e lá ele se casou e ela quer ir cuidar Visitá-lo. dos netos falando inglês. Legal, Então, isso é mesmo. um compromisso de vida dela. Então, ela sempre está presente, mas 7 horas é a hora da Tem que aula falar dela. tem que aprender a falar com o neto, né? Os netos. São propósitos de vida. Então, nesse momento, a gente tem que ter fé que isso vai passar, Sim. que Deus vai nos dar suporte para tudo isso, né? E projetar e sonhar. Nós Sim. somos feitos de sonhos também. Ah Sim. lá, Elisângela, é por isso que eu sou tão calma. Mentira, né, Elisângela? É de família. Eu não sou. Eu sou ponderada. A experiência na coordenação me ensinou a lidar com pessoas, né? Então, assim, não é que eu sou calma, eu sei que fazer a mediação de conflitos, o Caio agora na função pastoral, ouvir vocês, né? Estar atento ao que vocês, aos pequenos sinais que vocês nos dão. Caio, quer encerrar? Bom, na verdade, assim, eu espero que tenha alguma valia para vocês, as informações que eu passei. Foi realmente algo bem pincelado, né? Nada muito específico, mas que eu acredito que colocando em prática valerá a pena. Eu queria deixar só uma mensagem de que isso que você falou agora é muito importante, né? A gente costuma falar muito, falar. E talvez as nossas orações, Karina, elas sejam apenas
faladas. A gente só fala, pede, 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 pede. Eu queria que vocês pudessem escutar um pouco mais o divino, escutar um pouco mais Deus, porque ele tem falado nesse tempo, né? Para que possamos nos voltar a ele, né? Talvez você tenha se perdido em algum momento na sua fé, na sua religião, mas Deus não esqueceu, né? Deus, ele quer falar, e ele tem falado a todo momento, Karina. Talvez através da natureza, talvez através do silêncio, ou então através de uma live no Facebook. Sim, que é a essência da nossa fala, usar as redes sociais a nosso favor, Sim, né? Para ouvir, para se entreter, para orar, para cozinhar, né? Para conversar com os amigos. Eu tenho amigos espalhados no mundo inteiro e eu sei o que é a internet na minha vida hoje. sim, O que nós faríamos hoje sem internet, sim, é né? verdade. Então, Caio, muitíssimo obrigado por ter aceito. Perdeu a vergonha, que ele É, disse que estava com na verdade, vergonha, tá, gente? na verdade eu sou um pouco tímido, né? Mas aí no decorrer da conversa, foi ficando mais quente, a gente pôde conversar mais. Eu quero um feedback depois de vocês, se vocês puderem realmente dar, porque isso também é importante para mim, para minha carreira, né, para minha vida. Então podem me mandar mensagem depois, e-mails, tá? Fico no aguardo. Caio, muito obrigada, né? Coração para vocês também, ó. Uma mensagem final da professora Leliandra. Deus hoje falou através de vocês. Legal. Um abraço, Leandra. Continue firme aí. Um beijo, gente. Deus abençoe Caio, vocês. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Meninas, muitíssimo obrigada pela participação, né, no nosso webinário. Semana que vem, nós temos mais alguns encontros, segunda, terça e quarta, às 10 horas da manhã, e teremos alguns HTPCs especiais esse mês ainda, promovidos pela Secretaria da Educação, como hoje é um horário de HTPC, né? Horário de trabalho pedagógico coletivo. Eu sei que hoje é dia 16. Então, amanhã acaba o segundo bimestre e vocês estão ansiosíssimas, né, com as fichas de avaliação e afins. Então, vocês serão orientadas pela própria Secretaria da Educação a respeito disso. Então, hoje a gente encerra, né, com mensagens de agradecimento de vocês. Encerramos a nossa reunião. Um bom descanso a todas e a todas. Um beijo. Cuidem das famílias. Cuidem de vocês. Os casos, né, notificados de Covid-19 no nosso município estão aumentando de forma muito pontual e muito rápido. Então, eu preciso que vocês fiquem sim em casa e se preservem nesse momento, né, em oração, em silêncio, em meditação, né? E se cuidem e cuidem das famílias, tá? Vocês são todas muitíssimo especiais para mim, são minhas alunas, né? Rosângela, um beijo, obrigada e Deus abençoe todo mundo, tá bom? Um beijo, qualquer coisa manda mensagem no Zap, tá? Tchau, bom descanso a todas e a todos. Obrigada os diretores presentes, os convidados, as meninas atendentes, que eu tô vendo só vocês acompanhando o trabalho e estou muito feliz com o engajamento de vocês, né, nos momentos de estudo, né? Vamos valorizar esse momento e vamos crescer. Tchau!